Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969. Contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Título 1 do Pessoal da Polícia Militar. Capítulo 1. Generalidades. Artigo 1. Os direitos, prerrogativas, deveres e responsabilidades dos militares do Estado regem-se por este Estatuto, nos termos do artigo 39 da Constituição do Estado. Artigo 2. São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 3. No decorrer de sua carreira pode um militar encontrar-se na ativa, na reserva ou na situação de reformado. Parágrafo 1. Militar da ativa é o que, ingressando na carreira policial militar, faz dela profissão, até ser transferido para a reserva, reformado ou excluído. Parágrafo 2. Militar da reserva é o que, tendo prestado serviço na ativa, passa a situação de inatividade. Parágrafo 3. Reformado é o militar desobrigado definitivamente do serviço. Artigo 4. A carreira na Polícia Militar é privativa de brasileiros natos, para oficiais inatos ou naturalizados para praças, observadas as condições de cidadania, idade, capacidade física, moral e intelectual, previstas em leis e regulamentos. Artigo 5. O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no parágrafo 1º do artigo 13 desta lei, observados os seguintes requisitos: 1. Ser brasileiro; 2. Possuir idoneidade moral; 3. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 4. Ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão, salvo para os oficiais do quadro de saúde, cuja idade máxima será de 35 anos, 5. Ter nível superior de escolaridade, 6. Ter altura mínima de 1,60 metros, 1,60 centímetros, exceto para oficiais do quadro de saúde, 7. Ter aptidão física, 8. Ser aprovado em avaliação psicológica, 9. Ter sanidade física e mental, 10. Não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar ou de bombeiro militar. 11. Ter carteira nacional de habilitação válida, no mínimo na categoria B. Parágrafo 1. Para fins da comprovação da idoneidade moral, o candidato deverá apresentar certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas justiças federal, estadual e militar e não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso. Parágrafo 2. A aptidão física prevista no inciso 7 será comprovada perante comissão de avaliadores, por meio do teste de capacitação física. Parágrafo 3. O teste de capacitação física consistirá em provas, todas de caráter eliminatório e classificatório, que verificarão, no mínimo, a resistência aeróbica, a agilidade e a força muscular dos membros superiores e inferiores e do abdômen, de acordo com os padrões de condicionamento físico exigidos para o exercício das funções atribuídas ao cargo. Parágrafo 4. A avaliação psicológica prevista no inciso 8 será realizada por oficial psicólogo ou comissão de oficiais psicólogos dos quadros da instituição militar ou por psicólogos contratados e terá como base as exigências funcionais e comportamentais do cargo a ser ocupado, compreendendo, no mínimo, 1. Teste de personalidade, 2. Teste de inteligência, 3. Dinâmica de grupo, prova situacional ou anamnese psicológica. Parágrafo 5. Do resultado da avaliação psicológica cabe recurso à junta examinadora, observados os prazos e procedimentos previstos no edital do concurso. Parágrafo 6. A junta examinadora a que se refere o parágrafo 5º não poderá ser integrada por psicólogo que participou da avaliação prevista no parágrafo 4º. Parágrafo 7. Os laudos de avaliação psicológica serão guardados, em caráter confidencial, pela unidade executora do concurso, sob a responsabilidade da seção de psicologia.
Parágrafo 8. O requisito de sanidade física e mental previsto no inciso 9 será comprovado por meio de exames médicos, odontológicos e complementares, a critério da Junta Militar de Saúde e da Comissão de Avaliadores. Parágrafo 9. Para o preenchimento de cargos no quadro de oficiais, o requisito previsto no inciso 4 não será exigido dos militares de ambas as instituições, desde que possuam, no máximo, 20 anos de efetivo serviço, a ser comprovado até a data da matrícula. Parágrafo 10. Para o preenchimento de cargos no quadro de oficiais complementares e no quadro de oficiais especialistas, os militares, para ingressarem no curso de habilitação de oficiais, deverão ter, no máximo, 28 anos de efetivo exercício, o que deverá ser comprovado até a data da matrícula. Parágrafo 11. A existência de tatuagem visível incompatível com o exercício da atividade militar, prevista no inciso 10, será comprovada por oficial médico ou comissão de oficiais médicos dos quadros da instituição militar ou por médicos contratados, em laudo devidamente fundamentado. Parágrafo 12. Comprovada a existência de tatuagem visível incompatível com a atividade militar, na forma do parágrafo 11, caberá recurso à junta examinadora, observados os prazos e procedimentos previstos no edital do concurso. Parágrafo 13. A junta examinadora a que se refere o parágrafo 12 não poderá ser integrada por médico que tenha participado da comprovação prevista no parágrafo 11. Artigo 6. Os editais dos concursos públicos para os cargos do quadro de oficiais de saúde exigirão dos candidatos o título de graduação em nível superior em área compatível com a função a ser exercida, reconhecido nos termos da legislação, podendo, no interesse da administração pública, ser exigido ainda, 1. Residência médica, especialização ou titulação em área específica, reconhecidas nos termos da legislação, 2. Registro profissional junto à respectiva entidade de classe. Artigo 6º-A. Para ingresso no cargo de oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar, COPM, é exigido título de bacharel em Direito e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. O cargo de oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar de que trata o caput tem natureza especial e íntegra, para todos os fins, a carreira jurídica militar do Estado. Artigo 6º-B. Observado o interesse da administração pública, os editais dos concursos públicos para os cargos dos quadros de praças e de praças especialistas das instituições militares estaduais, IMES, exigirão dos candidatos nível superior de escolaridade, reconhecido nos termos da legislação, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do artigo 13. Parágrafo único. Exclusivamente para o ingresso no quadro de praças especialistas das IMES, o edital poderá exigir ainda, 1. A formação em curso técnico em área de concentração definida em edital, para atender o interesse da administração pública, 2. O registro profissional junto à respectiva entidade de classe, 3. A comprovação de habilidades técnicas especificadas em edital e necessárias para o exercício das atividades que lhes forem correlatas. Artigo 6º-C. Para ingresso no quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar é exigida a titulação de nível superior de escolaridade, na modalidade de bacharelado ou na de licenciatura, reconhecida nos termos da legislação, sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo 13. Parágrafo único. O edital de concurso público para ingresso de oficiais definirá as vagas destinadas para cada área ou formação específicas, de acordo com a necessidade do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 6º-D. Para ingresso nos quadros de praças e de praças especialistas do Corpo de Bombeiros Militar é exigida a titulação de nível superior de escolaridade, reconhecida nos termos da legislação, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do artigo 13. Parágrafo único.
O edital de concurso público para ingresso de praças definirá as vagas destinadas para cada área ou formação específicas, de acordo com a necessidade do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 6º. Para ingresso no quadro de oficiais capelães da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar é exigida conclusão de graduação em curso de nível superior, devidamente reconhecida nos termos da legislação de ensino em vigor, em área do conhecimento compatível com a função de assistência religiosa a ser exercida. Artigo 7º. O militar será considerado estável após 3 anos de efetivo serviço no cargo, mediante a avaliação de desempenho individual. Artigo 7º. As atribuições dos cargos correspondentes aos diversos postos e graduações que integram as carreiras das IMES, conforme os quadros previstos no artigo 13, são essenciais, próprias e típicas de Estado. Capítulo 2 da Hierarquia e da Precedência Militar. Artigo 8. Hierarquia militar é a ordem e a subordinação dos diversos postos e graduações que constituem carreira militar. Parágrafo 1. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do chefe do governo do Estado. Parágrafo 2. Graduação é o grau hierárquico das praças, conferido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar. Artigo 9. São os seguintes os postos e graduações da escala hierárquica: 1. Oficiais de polícia, superiores, coronel, tenente-coronel e major. B. Intermediários, capitão. C. Subalternos. Primeiro-tenente, segundo-tenente. 2. Praças especiais de polícia, aspirante a oficial. B. Cadetes do último ano do curso de formação de oficiais e alunos do curso de habilitação de oficiais. C. Cadetes do curso de formação de oficiais dos demais anos. 3. Praças de polícia, A. Subtenentes e sargentos. Subtenente. Primeiro sargento. Segundo sargento. Terceiro sargento. B. Cabos e soldados. Cabo, soldado de primeira classe, soldado de segunda classe, recruta. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o cadete do último ano do curso de formação de oficiais tem precedência funcional em relação ao aluno do curso de habilitação de oficiais. Artigo 10. Aos postos e graduações de que trata o artigo anterior será acrescida a designação PM, Polícia Militar. Artigo 11. A precedência hierárquica é regulada: 1. Pelo posto ou graduação. 2. Pela antiguidade no posto ou graduação, salvo quando ocorrer precedência funcional, estabelecida em lei ou decreto. Parágrafo único. O aspirante a oficial frequentará o círculo dos oficiais subalternos. Artigo 12. A antiguidade de cada posto ou graduação será regulada: 1. Pela data da promoção ou nomeação. 2. Pela prevalência dos graus hierárquicos anteriores. 3. Pela data de praça. 4. Pela data de nascimento. Parágrafo único. Nos casos de nomeação coletiva mediante concurso, de declaração de aspirante a oficial e de promoção a terceiro sargento, a cabo e soldado de primeira classe, prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida no concurso ou curso. Artigo 13. Serão organizados anualmente almanaques da Polícia Militar, contendo a relação nominal de oficiais, aspirantes a oficial e graduados da ativa, distribuídos pelos respectivos quadros, de acordo com a antiguidade dos postos e graduações. Parágrafo 1. Os quadros serão organizados da seguinte forma: 1. Oficiais da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, COPM-BM. 2. Oficiais de saúde da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, COSP-M-BM. 3. Praças da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, QPM-BM. 4. Praças especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, PPM-BM. 5. Oficiais capelães da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, COPM-BM. Parágrafo 2.
O ingresso no quadro previsto no inciso 1 do parágrafo 1º dar-se-á no posto inicial da carreira, após aprovação em curso de formação de oficiais específico, definido pela instituição militar, e o cumprimento do período de estágio na graduação de aspirante a oficial. Parágrafo 3. O ingresso no quadro previsto no inciso 2 do parágrafo 1º dar-se-á no posto de segundo-tenente. Parágrafo 4. O ingresso nos quadros previstos nos incisos 3 e 4 do parágrafo 1º dar-se-á na graduação de soldado de segunda classe, mediante realização de curso de formação específico, definido pela instituição militar. Parágrafo 5. Ficam instituídos os quadros de oficiais complementares da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, QOC-MBM, e de oficiais especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, COIP-MBM. Parágrafo 6. Os quadros previstos no parágrafo 5º serão preenchidos por militares pertencentes aos quadros previstos nos incisos 3 e 4 do parágrafo 1º, respectivamente, mediante aprovação no curso de habilitação de oficiais. CHO Parágrafo 7. Os militares aprovados no CHO a que se refere o parágrafo 6º ingressarão no posto de segundo-tenente e poderão ser promovidos, na ativa, até o posto de capitão. Parágrafo 8. Poderão concorrer ao CHO os subtenentes, os primeiros sargentos e os segundos sargentos que tenham, no mínimo, 15 anos e, no máximo, 24 anos de efetivo serviço na instituição militar estadual até a data da matrícula. Parágrafo 9, revogado, parágrafo 10. O número de vagas para o CHO do QOC e do COI será definido pelo comandante-geral da instituição militar. Parágrafo 11. O aluno aprovado no CHO terá seu nome incluído no almanaque no posto de segundo-tenente, segundo a ordem de classificação geral no curso, obtida por merecimento intelectual. Parágrafo 12. O aluno do CHO reprovado, desligado ou com impedimento à promoção retornará ao seu grau hierárquico anterior, não computando esse tempo para fins do artigo 183 e dos parágrafo 1º e 2º do artigo 187 desta lei. Parágrafo 13. Os militares pertencentes ao COSP-MBM, ao COIP-MBM e ao PP-MBM poderão ser aproveitados na atividade fim das instituições militares estaduais em circunstâncias especiais ou extraordinárias. Parágrafo 14. O ingresso no quadro previsto no inciso 5 do parágrafo 1º dar-se-á no posto de segundo-tenente, após conclusão de estágio de adaptação definido pela instituição militar, observado o disposto no artigo 5º desta lei, com exceção das exigências a que se referem os incisos 4 e 6 do caput desse artigo. Parágrafo 15. Os militares que ingressarem no COPP-MBM poderão ser promovidos, na ativa, até o posto de capitão. Artigo 13-A. Os cargos das carreiras integrantes dos quadros previstos no artigo 13 possuem caráter técnico-científico, derivados da aplicação dos conhecimentos das ciências policiais, humanas, sociais e naturais. Artigo 13-B. Os militares integrantes do COPP-MBM, do QPP-MBM e do QOC-MBM, além das atribuições típicas de seus cargos relacionadas às atividades finalísticas da respectiva IME, poderão, eventualmente, prestar assessoramento técnico-científico nas áreas de saúde, engenharia, arquitetura, tecnologia, logística, recursos humanos, contabilidade, estatística, música e veterinária, entre outras, conforme o conhecimento e habilidade do militar e respeitadas as limitações legais para o seu exercício. Capítulo 3 da Função Policial Militar. Artigo 14. Função policial militar é exercida por oficiais e praças da Polícia Militar, com a finalidade de preservar, manter e restabelecer a ordem pública e segurança interna, através das várias ações policiais ou militares, em todo o território do Estado.
Artigo 15. A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o serviço exigir, o policial militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for confiada pelos seus superiores hierárquicos ou impostos pelas leis e regulamentos. Parágrafo 1. A carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais que exerçam atividades administrativas, especializadas, de ensino e operacionais será de 40 horas, ressalvado o disposto no caput. Parágrafo 2. A carga horária semanal dos discentes dos cursos de formação, habilitação, especialização e atualização das IME será regida pelo cumprimento da matriz curricular extracurricular do respectivo curso. Parágrafo 3. As escalas ordinárias de trabalho dos militares serão publicadas em ciclos de 7 dias, com no mínimo 7 dias de antecedência, e inseridas no sistema de dados da instituição para acompanhamento e controle. Parágrafo 4. Os militares terão livre acesso à respectiva escala de trabalho e ao respectivo banco de horas, por meio de acesso a sistema informatizado específico de dados da instituição militar na qual estejam lotados, a ser implementado em até 1 ano, contado da data de publicação desta lei complementar. Parágrafo 5. O cômputo do comprimento da carga horária semanal de trabalho será apurado ao final de 90 dias, e o somatório da carga horária não poderá exceder 160 horas por mês. Capítulo 4 dos deveres, responsabilidades, direitos e prerrogativas. Artigo 16. O oficial somente perderá o posto ou patente nos seguintes casos: 1. Em virtude de sentença condenatória restritiva da liberdade individual, por mais de 2 anos e passada em julgado. 2. Quando declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, em face de incapacidade moral ou profissional, pelo Tribunal de Justiça Militar, em tempo de paz, ou por tribunal especial, em tempo de guerra. 3. Quando demitido, nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1. A declaração de indignidade ou incompatibilidade referida no item 2 do artigo proceder-se-á através de processo especial, iniciando-se pelo Conselho de Justificação, nos termos da legislação própria. Parágrafo 2. O tribunal referido no item 2 do artigo poderá determinar a reforma do oficial no posto por ele ocupado, com os vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço, nos termos da legislação própria. Artigo 17. O militar da ativa que aceitar cargo público civil temporário, não eletivo, assim como em autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, ficará agregado ao respectivo quadro, e, enquanto permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para promoção, transferência para reserva ou reforma. Parágrafo único. Depois de 2 anos, contínuos ou não de afastamento nos termos deste artigo, será o militar transferido para reserva ou reformado, na conformidade deste estatuto. Artigo 18. O militar da ativa que aceitar cargo público permanente, estranho à sua carreira, será transferido para reserva ou reformado com os direitos e deveres definidos nesta lei. Artigo 19. Enquanto perceber remuneração do cargo temporário, assim como de autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, não tem direito militar da ativa ao soldo e vantagens do seu posto ou graduação, assegurada a opção. Artigo 20. É vedada a utilização de componentes da Polícia Militar em órgãos civis, públicos ou privados, sob pena de responsabilidade de quem o permitir. Parágrafo único. Ressalvam-se as situações definidas expressamente em lei federal. Artigo 21. Os militares da ativa e os inativos, estes quando convocados ou designados para o serviço ativo, podem, no interesse da dignidade profissional, ser chamados a prestar contas sobre a origem e natureza dos seus bens móveis, imóveis e semoventes. Artigo 22. Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerado. Parágrafo 1.
Os militares da reserva, quando convocados para o serviço ativo, ficam proibidos de tratar nas repartições públicas, civis ou militares, de interesse de indústria ou comércio a que estejam ou não associados. Parágrafo 2. Os militares da ativa podem exercer, diretamente, a gestão de seus bens desde que não infrinjam o disposto no presente artigo. Parágrafo 3. No intuito de desenvolver a prática profissional e elevar o nível cultural dos elementos da corporação, é permitido, no meio civil, aos militares titulados, o exercício do magistério ou de atividades técnico-profissionais, atendidas as restrições previstas em lei própria. Artigo 23. Cabe aos militares a responsabilidade integral das decisões que tomam ou dos atos que praticam, inclusive na execução de missões por eles taxativamente determinadas. Artigo 24. As patentes, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, são garantidas em toda a plenitude, assim aos oficiais da ativa e da reserva, como aos reformados, ressalvado o disposto no artigo 16 deste Estatuto. Artigo 25. Os títulos, postos, graduações e uniformes da Polícia Militar são de uso privativo de seus componentes da ativa, da reserva e do reformado. Parágrafo 1. Os militares da reserva e os reformados só podem usar uniformes por ocasião de cerimônias sociais, militares e cívicas. Os da reserva, quando convocados para o serviço ativo, usam uniforme idêntico aos da ativa, nos termos do RUIPM. Parágrafo 2. Os militares da reserva ou reformados podem ser proibidos de usar uniformes, temporária ou definitivamente, em virtude da prática de atos indignos, por decisão do comandante-geral. Artigo 26. São ainda direitos dos militares: 1. Exercício da função correspondente ao posto ou graduação, ressalvados os casos legais de afastamento. 2. Percepção de soldo e vantagens, na forma deste Estatuto e demais leis em vigor. 3. Transferência para reserva ou reforma, com proventos, na forma deste Estatuto. 4. Julgamento em foro especial, nos delitos militares. 5. Dispensa de serviço, férias, licença e recompensa, nas condições previstas neste Estatuto. 6. Demissão voluntária e baixa do serviço ativo, de acordo com as normas legais. 7. Transporte para si sua família, nos termos deste Estatuto. 8. Porte de arma, nos termos da legislação específica. 9. Prorrogação por 60 dias da licença maternidade prevista no inciso 23 do caput do artigo 7º da Constituição da República, concedida militar. Parágrafo 1. O direito a que se refere o inciso 9 do caput fica condicionado à concessão de igual benefício à servidora pública civil do Poder Executivo. Parágrafo 2º. O gozo do direito a que se refere o inciso 9 do caput não prejudicará o desenvolvimento da militar na carreira. Artigo 27. A praça perde a condição de servidor público e o consequente direito à inatividade remunerada, nos casos previstos nos itens 1 e 3 do artigo 16 deste Estatuto, quando excluída disciplinarmente ou por incapacidade profissional, de acordo com o regulamento disciplinar da corporação. Artigo 28. Só em caso de flagrante delito militar poderá ser preso por autoridade policial civil. Parágrafo 1. Quando ceder o caso previsto no artigo, a autoridade policial fará a entrega do preso à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante tempo necessário à lavratura do flagrante. Parágrafo 2. A autoridade policial que maltratar ou consentir que seja maltratado preso militar, ou não lhe dispensar o tratamento devido ao seu posto ou graduação, será responsabilizada, por iniciativa da autoridade competente. Artigo 29. O militar, fardado ou em trajes civis, tem as prerrogativas e as obrigações correspondentes ao seu posto ou graduação. Artigo 30. É proibido o uso de uniforme em manifestações de caráter político partidário, exceto em serviço. Artigo 31.
Não é permitido sobrepor ao uniforme insígnias ou distintivos de qualquer natureza, não previstos no regulamento ou plano de uniforme. Artigo 32. São declaradas nulas as regalias, concessões e prerrogativas decorrentes de leis ou atos anteriores que permitem uso de uniformes e postos militares a funcionários civis da Polícia Militar. Artigo 33. É vedado uso individual ou por parte de organizações civis, públicas ou privadas, de uniformes, emblemas, insígnias, denominações ou distintivos que tenham semelhança com os adotados na Polícia Militar, ou que possam com eles ser confundidos. Parágrafo único. São responsáveis pela infração das disposições deste artigo os diretores ou chefes de repartições, estabelecimentos de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, institutos ou departamentos que os tenham adotado ou consentido. Artigo 34. Uso do uniforme, fora do país, só é permitido aos militares que estiverem em missão oficial. Título 2 dos Vencimentos e Vantagens. Capítulo 1 Vencimentos e Vantagens. Artigo 35. Vencimentos ou vencimento é o quantitativo em dinheiro devido ao militar em serviço ativo. Parágrafo único. Os vencimentos compreendem: 1. Soldo. 2. Vantagens constantes. Artigo 36. Provento da inatividade é a remuneração devida ao militar da reserva ou reformado. Parágrafo único. O soldo e vantagens incorporáveis da inatividade, que formam os proventos, não poderão ser superiores ao soldo e vantagens incorporáveis do militar da ativa. Artigo 37. Nesta lei, a referência militar abrange todos os postos e graduações de hierarquia policial militar, quando o dispositivo se restringir a determinado círculo, posto ou graduação, a ele fará referência especial. Artigo 38. São adotadas as seguintes definições: 1. Cargo é o conjunto de atribuições definidas por lei ou regulamento e cometido, em caráter permanente, a um militar. 2. Encargo é a atribuição de serviço cometida a um militar. 3. Função ou exercício é a execução, dentro das normas regulamentares, das atribuições estipuladas para os cargos e encargos. 4. Entrada em exercício ou em função ocorre quando o militar passa a executar as medidas necessárias ao desempenho de suas novas atribuições no local de atividade própria, assumindo efetivamente as responsabilidades do cargo ou encargo. 5. Sede é a região compreendida dentro dos limites geográficos do município ou distrito, em que se localiza uma organização e onde o servidor tem exercício. 6. Organização é a denominação genérica dada ao corpo, subunidade, destacamento, estabelecimento ou qualquer outra unidade tática administrativa ou policial. 7. Comandante é a denominação genérica dada ao elemento mais graduado ou mais antigo de cada guarnição, abrangendo assim seu comandante, diretor, chefe ou outra denominação que tenha ou venha a ter. 8. Guarnição é a unidade ou conjunto de unidades, repartições e estabelecimentos militares existentes, permanente ou transitoriamente, em uma mesma localidade. 9. Servidor é toda pessoa que exerça cargo ou função permanente na Polícia Militar, percebendo remuneração mensal pelos cofres públicos. Artigo 39. O soldo do pessoal da Polícia Militar é fixado em lei especial. Artigo 40. Os vencimentos dos militares são devidos a partir da data: 1. Do decreto de promoção, para oficial. 2. Do ato de declaração, para o aspirante a oficial. 3. Da publicação do ato em boletim da corporação, quando se tratar de promoção, para as demais praças. 4. Do ato de matrícula, para os alunos do curso de formação de oficiais e do curso de formação de sargentos. 5. Da inclusão na Polícia Militar, nos demais casos. Parágrafo 1. Excetuam-se das condições deste artigo os casos em que o ato tenha caráter retroativo, quando serão devidos partir da data expressamente declarada nesse ato. Parágrafo 2. Quando a nomeação inicial decorrer de habilitação em concurso, o direito à percepção dos vencimentos será contado do dia da entrada em exercício. Parágrafo 3.
No cálculo dos vencimentos, todas as demais vantagens incidem sobre a soma de soldo, quinquênios e função militar. Artigo 41. O direito do militar aos vencimentos da ativa cessa na data 1. Da transferência para a inatividade, 2. Do falecimento, 3. Da perda do posto ou patente, 4. Da demissão, 5. Da exclusão, 6. Da deserção. Artigo 42. Os vencimentos são assegurados ao oficial enquanto estiver em uso e gozo de carta patente. Artigo 43. O vencimento do militar é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, senão nos casos e pela forma regulada em lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade do vencimento não exclui providências disciplinares administrativas, tendentes a conduzir o militar ao pagamento de dívida legalmente constituída ou pensão alimentar, determinadas pelo comandante sob cujas ordens ele servir. Artigo 44. O militar no desempenho de cargo, encargo ou função atribuída privativamente a posto ou graduação superior ao seu, perceberá o vencimento correspondente a esse posto ou graduação. Parágrafo 1. São excetuadas as substituições, por qualquer motivo, que importem no afastamento temporário do substituído por prazo igual ou inferior a 30 dias, caso em que não haverá alteração de vencimentos para o substituto. Parágrafo 2. O pagamento a que se refere o presente artigo é devido ao militar desde a data em que se investir no cargo, encargo ou função até a véspera daquela em que o transmitir. Artigo 45. Aplicam-se às substituições decorrentes de outras os mesmos dispositivos referentes à substituição inicial que as determinou. Artigo 46. Para os efeitos do disposto no presente capítulo, prevalecem os postos e graduações correspondentes aos cargos, encargos ou funções, estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos e, só na falta desses, dos quadros de efetivos ou lotação. Artigo 47. O militar continuará com direito ao soldo e vantagens que estiver percebendo, ao ser considerado, dentro dos prazos legais ou regulamentares, em qualquer das situações abaixo: 1. Dispensa do serviço, núpcias, luto, trânsito e instalação; 2. Férias; 3. Férias-prêmio. Artigo 48. O militar, nas situações seguintes, terá soldo e vantagens assim regulados: 1. Em licença para tratamento da própria saúde ou da de pessoa de sua família, até 1 ano, mesmo em licenças continuadas, concedidas parceladamente, perceberá o soldo e vantagens do posto ou graduação; b. A partir de 1 até 2 anos, perderá o acréscimo do tempo integral de serviço; 2. Em licença para tratar de interesses particulares, nada perceberá; 3. Aperfeiçoando conhecimentos técnicos, ou realizando estudos no país ou no exterior, perceberá o soldo e vantagens, quando for de interesse da corporação; b. Nos demais casos, nada perceberá; 4. Exercendo a atividade técnica de sua especialidade em organizações civis, nada perceberá. Artigo 49. O militar, quando em tratamento de saúde em consequência de ferimentos ou doença decorrentes do serviço público, terá direito ao soldo e vantagens do posto ou graduação, até o período de 3 anos. Artigo 50. O militar atacado de enfermidade referida no item 3 do artigo 96 deste Estatuto será compulsoriamente licenciado com o soldo e vantagens integrais. Parágrafo único. A licença será convertida em reforma, antes dos prazos fixados nesta lei, quando assim opinar a Junta Militar de Saúde da Corporação, por considerar definitiva a invalidez do militar. Artigo 51. O militar, quando hospitalizado, terá o seguinte soldo e vantagens: 1. Em consequência de ferimento recebido em campanha, em serviço policial, acidente em serviço ou moléstia contraída em campanha ou serviço, ou dela decorrente, os vencimentos e vantagens do posto ou graduação, até o limite de 3 anos; 2. Por qualquer outro motivo, os vencimentos e vantagens do posto ou graduação.
até o limite de 2 anos. Artigo 52. O militar que for declarado ausente, por ter excedido a licença ou por qualquer outro motivo, somente terá direito ao soldo e vantagens do posto ou graduação a partir da data de sua apresentação. Parágrafo único. A disposição deste artigo não se aplica ao militar cuja ausência venha a ser considerada extravio, desaparecimento, aprisionamento de guerra ou internação em país neutro, caso em que a sua situação será regulada pelas leis militares vigentes. Artigo 53. O militar agregado perceberá soldo e vantagens decorrentes da situação que motivou a sua agregação. Artigo 54. Abonam-se o soldo e vantagens do posto ou graduação ao militar, 1. Preso disciplinarmente, fazendo serviço, 2. Respondendo a inquérito ou submetido a processo, solto, sem prejuízo do serviço, 3. No período em que tenha de ficar preso além do tempo correspondente à pena imposta. Artigo 55. Não faz o militar jus ao acréscimo de tempo integral, ao abono de fardamento e à gratificação de função militar, 1. Respondendo inquérito, preso ou detido, com prejuízo para o serviço, 2. Submetido a processo, preso, 3. Afastado das funções, por incapacidade profissional ou moral, 4. Cumprindo pena. Artigo 56. O desertor, quando julgado apto em inspeção pela Junta Militar de Saúde, terá direito, a partir da data da captura ou apresentação, ao soldo e vantagens concedidos ao militar nas condições do item 2 do artigo anterior. Artigo 57. O militar que, por sentença passada em julgado, for declarado livre de culpa em crime que lhe tenha sido imputado, ou tendo este prescrito, terá direito à diferença de soldo e vantagens correspondentes ao período de prisão. Parágrafo 1. Igual direito assistirá àquele que tiver respondido a inquérito, preso ou detido, mas somente nos casos em que for apurada pela autoridade competente a inexistência de crime, contravenção ou transgressão. Parágrafo 2. Do indulto, graça ou anistia não decorre direito de qualquer pagamento. Capítulo 2 das vantagens, seção 1, disposições gerais, artigo 58. Para os efeitos deste estatuto, as vantagens são consideradas, 1. Constantes, as que, satisfeitas as condições legais para sua concessão inicial, são devidas ao servidor, em qualquer situação em que estiver, ressalvadas as restrições desta lei. 2. Transitórias, as devidas durante a execução de determinados serviços, em situações especiais. 3. Ocasionais, as devidas em consequência de fatos ou situações que somente ocorrem eventualmente. Parágrafo 1. As condições e a forma de incorporação das vantagens são as fixadas nesta lei ou nos regulamentos próprios. Parágrafo 2. As vantagens transitórias não são incorporáveis. Artigo 59. São as seguintes as vantagens atribuídas ao pessoal da Polícia Militar, nas condições estabelecidas neste Estatuto ou regulamento próprio: 1. Constantes, a. Adicionais por quinquênio vencido e adicional de 30 anos de serviço, b. Gratificação de tempo integral, c. Função militar categoria 1, d. Função militar categoria 2, e adicional de desempenho. AD, F, auxílio invalidez, 2. Transitórias, vantagens de campanha, 3. Ocasionais, a. Risco de vida ou saúde, b. Localidade especial, c. Gratificação de gabinete, d. Abono familiar, e. Gratificação por trabalho técnico científico, f. Auxílio moradia, g. Especiais. 1. De exercício das funções de comandante-geral, chefe do Estado-Maior e de chefe do gabinete militar. 2. De exercício das funções previstas no artigo 70 deste Estatuto, h. Representação, 1. Abono de fardamento, j. Diárias, l. Ajuda de custo, m. Etapas, n. Transporte, u. Hospitalização, serviços médicos e congêneres, p. Quantitativo para funeral. Artigo 59, a. O adicional de desempenho.
AD constitui vantagem remuneratória, concedida mensalmente ao militar que tenha ingressado nas instituições militares estaduais após a publicação da Emenda à Constituição número 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha feito a opção prevista no artigo 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, e que cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 59-B. Parágrafo 1. O valor do AD será determinado a cada ano, levando-se em conta o número de avaliações de desempenho individual. ADs satisfatórias obtidas pelo militar, nos termos desta lei. Parágrafo 2. O militar da ativa, ao manifestar a opção de que trata o caput, fará jus ao AD a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta lei. Parágrafo 3. A partir da data da opção pelo AD, não serão concedidas novas vantagens por tempo de serviço ao militar, asseguradas aquelas já concedidas. Parágrafo 4. O militar poderá utilizar o período anterior à sua opção pelo AD, que será considerado de desempenho satisfatório, salvo o período já computado para a obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio. Parágrafo 5. O somatório de percentuais de AD e de adicionais por tempo de serviço na forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder a 90% da remuneração básica do militar. Artigo 59-B. São requisitos para a obtenção do AD, 1. A estabilidade do militar, nos termos do artigo 7º, e 2. O número de resultados satisfatórios obtidos pelo militar na AD. Parágrafo 1. Para fins do disposto no inciso 2 do caput, considera-se satisfatório resultado igual ou superior a 70%. Parágrafo 2. O período anual considerado para a aferição da AD terá início no dia e mês do ingresso do militar nas instituições militares estaduais ou de sua opção pelo AD. Parágrafo 3. Na AD serão considerados como fatores de avaliação, 1. A avaliação anual de desempenho e produtividade. A ADP, 2. O conceito disciplinar, e 3. O treinamento profissional básico. Parágrafo 4. A regulamentação da AD, no que se refere aos incisos 1 e 3 do parágrafo 3º, poderá ser delegada ao comandante-geral da instituição militar estadual. Artigo 59-C. Os valores máximos do AD correspondem a um percentual da remuneração básica do militar, estabelecido conforme o número de ADs com desempenho satisfatório por ele obtido, assim definidos: 1 para 3 ADs com desempenho satisfatório. 6%, 2 para 5 ADs com desempenho satisfatório. 10%, 3 para 10 ADs com desempenho satisfatório. 20%, 4 para 15 ADs com desempenho satisfatório. 30%, 5 para 20 ADs com desempenho satisfatório. 40%, 6 para 25 ADs com desempenho satisfatório. 50%, 50% e 7 para 30 ADs com desempenho satisfatório. 60%. Parágrafo 1. O valor do AD a ser pago ao militar será calculado por meio da multiplicação do percentual de sua remuneração básica definido nos incisos do caput pela 100ª parte do resultado obtido na AD no ano de cálculo do AD. Parágrafo 2. O militar que fizer jus à percepção do AD continuará percebendo o adicional no percentual adquirido, até atingir o número necessário de ADs com desempenho satisfatório para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do caput deste artigo. Parágrafo 3. O valor do AD não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo militar. Parágrafo 4. O militar que não for avaliado por estar totalmente afastado por mais de 120 dias de suas atividades devido a problemas de saúde terá o resultado de sua AD fixado em 70%, enquanto perdurar essa situação.
Parágrafo 5. Se o afastamento previsto no parágrafo 4º for decorrente de acidente de serviço ou moléstia profissional, o militar permanecerá com o resultado da sua última DI, se este for superior a 70%. Parágrafo 6. Ao militar afastado parcialmente do serviço, dispensado por problemas de saúde, serão asseguradas, pelo comandante-geral da instituição militar estadual, condições especiais para a realização da DI, observadas suas limitações. Parágrafo 7. O militar afastado do exercício de suas funções por mais de 120 dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a DI, não será avaliado quando o afastamento for devido a 1. Licença para tratar de interesse particular, sem vencimento, 2. Ausência, extravio ou deserção, 3. Privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos em lei, 4. Cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial sem exercício das funções, ou 5. Exercício temporário de cargo público civil. Artigo 59-D. O AD será incorporado aos proventos do militar quando de sua transferência para a inatividade, em valor correspondente a um percentual da sua remuneração básica, estabelecido conforme o número de ADs com desempenho satisfatório por ele obtido, respeitados os seguintes percentuais máximos: 1 para 30 ADs com desempenho satisfatório, até 70%, 2 para 29. ADs com desempenho satisfatório, até 66%, 3 para 28 ADs com desempenho satisfatório, até 62%, 4 para 27 ADs com desempenho satisfatório, até 58%, 5 para 26 ADs com desempenho satisfatório, até 54%, 54%. Parágrafo 1. O valor do AD a ser incorporado aos proventos do militar quando de sua transferência para a inatividade será calculado por meio da multiplicação do percentual definido nos incisos 1 a 5 do caput pela centésima parte do resultado da média aritmética simples dos resultados satisfatórios obtidos nas ADs durante sua carreira. Parágrafo 2. Para fins de incorporação aos proventos dos militares que não alcancem o número de resultados satisfatórios definidos nos incisos do caput, o valor do AD será calculado pela média aritmética das últimas 60 parcelas do AD percebidas anteriormente à sua transferência para a inatividade ou a instituição da pensão. Artigo 60. A contagem de tempo, para os efeitos deste capítulo, será procedida pelos órgãos competentes da Polícia Militar. Seção 3 do adicional por quinquênio e adicional de 30 anos de serviço. Artigo 63. O militar terá seus vencimentos acrescidos, para todos os efeitos, e sem prejuízo de quaisquer outras vantagens, a partir do quinto ano de efetivo exercício, da gratificação adicional de 5% por quinquênio. Artigo 64. Completando o militar 30 anos de serviço, terá direito ao adicional de 10% de seus vencimentos. Seção SVI do Transporte. Artigo 82. O servidor da Polícia Militar, da ativa, tem direito à passagem por conta do Estado desde que seja obrigado a mudar-se ou afastar-se da sede, nos seguintes casos: 1. Transferência, adição ou classificação; 2. Designação, nomeação para qualquer serviço, missão ou comissão, ou remoção de destacamento; 3. Movimentação no interesse do serviço da justiça ou da disciplina; 4. Matrícula em escola, curso, núcleos ou centro de instrução policial militar ou de interesse da corporação. Parágrafo único. Nos casos de direito à passagem previstos neste artigo, os militares terão também direito à passagem para suas famílias e transportes para as respectivas bagagens, desde que a comissão ou permanência seja de duração maior de 6 meses presumíveis. Artigo 83.
consideram-se pessoas da família do servidor, para os efeitos do artigo anterior, desde que vivam às expensas dele sob o mesmo teto: 1. Esposa; 2. Filhas, enteadas, irmãs, desde que solteiras, viúvas ou desquitadas; 3. Os filhos, enteados ou irmãos quando menores ou inválidos; 4. A mãe e a sogra, desde que viúvas, solteiras ou desquitadas; 5. O pai, quando inválido; 6. O menor sob guarda. Parágrafo 1. As pessoas da família do servidor com direito à passagem por conta do Estado, que não puderem acompanhá-lo na mesma viagem, por qualquer motivo, poderão fazê-lo até 30 dias antes ou 9 meses depois, desde que tenham sido feitas, naquele período, as necessárias declarações à autoridade competente para requisitar as passagens. Parágrafo 2. A família do servidor que falecer quando em serviço ativo terá dentro de 1 ano do óbito direito à passagem, dentro do país e por conta do Estado, para a localidade em que for fixar residência. Artigo 84. As passagens serão concedidas aos servidores e respectivas famílias em primeira classe, com direito a leito. Artigo 85. O servidor que mudar de sede terá também direito ao custeamento, pelo Estado, do transporte de seu mobiliário e utensílios domésticos até 1.500, 1.500 kg e mais 500 kg por dependente. Seção 17 da ajuda de custo. Artigo 86. A ajuda de custo é a importância paga ao pessoal da Polícia Militar, a título de indenização pelos gastos de mudanças e instalação de nova residência, quando passar a ter exercício, compulsoriamente, em outra sede ou for deslocado por motivo de estudos ou cursos de especialização. Parágrafo 1. A ajuda de custo compor-se-á de uma parte fixa e de outra variável. Parágrafo 2. A parte fixa será igual a 1 mês de vencimentos do servidor. Parágrafo 3. A parte variável será paga em caso de necessidade de complementação da parte fixa, mediante comprovação dos gastos necessários a juízo do comandante-geral, não podendo, em nenhuma hipótese, exceder de 3 vezes a parte fixa. Parágrafo 4. Caso o servidor se desloque por motivo de interesse próprio ou no interesse da disciplina, não perceberá a ajuda de custo. Seção 23 da Diária. Artigo 87. Diária é o quantitativo destinado à indenização das despesas de alimentação e pousada, concedida ao pessoal da Polícia Militar que se desloca de sua sede por motivo de serviço, nas condições e valores que forem fixados pelo Poder Executivo. Parágrafo 1. A fixação do valor das diárias atenderá ao mínimo de 1 dia de vencimento, quando o deslocamento for no país, e de 2 dias de vencimento, quando for para o exterior. Parágrafo 2. Caso o servidor já tiver direito à pousada, apenas perceberá a etapa de alimentação concernente à função que estiver exercendo. Parágrafo 3. O pagamento das diárias devidas aos militares será feito exclusivamente conforme a ordem cronológica de apresentação dos requerimentos de pagamento. Seção 19 de Hospitalização, Serviços Médicos e Congêneres. Artigo 88. A hospitalização consiste na assistência médica continuada dia e noite ao militar da ativa, da reserva ou reformado, bem como a pessoas de sua família, enfermas ou feridas, baixadas a hospitais. Parágrafo 1. O servidor hospitalizado terá direito, a título de auxílio, a uma diária de hospitalização, pedida em folhas de vencimentos mensais e correspondente à metade de 1 dia de vencimento. Parágrafo 2. O servidor hospitalizado em consequência de ferimento ou doença por motivo de acidente em serviço ou em campanha, ou ainda acometido de enfermidades endêmicas ou epidêmicas, nos locais em que se achar servindo, terá direito a tratamento integral, às expensas do Estado, mediante pedido de indenização em folhas especiais acompanhadas dos respectivos comprovantes. Parágrafo 3.
No caso de enfermidade grave, que exija tratamento especializado, o policial militar poderá baixar a organização de outras corporações ou particulares, em qualquer estado da federação, correndo as despesas por conta do estado de Minas Gerais, desde que a enfermidade tenha sido adquirida em serviço. Parágrafo 4. O internamento, na forma do parágrafo anterior, só se fará quando comprovada, pela Junta Militar de Saúde, a inexistência de meios eficientes no estado de Minas Gerais. Parágrafo 5. No interior, na localidade em que não houver órgão hospitalar do Estado, o policial militar, quando acidentado em serviço em caso urgente, poderá ser hospitalizado em organização particular, por conta do Estado. Parágrafo 6. As pessoas da família citadas neste artigo são as mesmas do artigo 83 deste Estatuto. Parágrafo 7. Continuarão compreendidos nas disposições deste artigo a viúva do policial militar e os filhos menores, se dela dependentes. Seção 20 do quantitativo para funeral. Artigo 89. Quantitativo para funeral é o abono concedido para as despesas com o sepultamento do militar da ativa, da reserva ou reformado e será igual a um mês de vencimentos integrais intangíveis, correspondente ao posto ou graduação do morto, independentemente do soldo e vantagens a que o falecido houver feito jus até a data do óbito. Parágrafo único. O pagamento será efetuado a quem de direito pela repartição pagadora, mediante a apresentação do atestado de óbito, sem outras formalidades. Seção 21 das Disposições Especiais. Artigo 90. A situação do militar no estrangeiro será regulada em decreto do Executivo. Artigo 91. Nos termos desta lei, são incorporáveis aos proventos do militar, na passagem para a inatividade, 1. Gratificação de tempo de serviços, 2. Adicional de 30 anos de serviço, 3. Gratificação de tempo integral, 4. Gratificação de função militar, 5. Gratificações especiais, previstas nos artigos 69 e 70 desta lei, 6. Gratificações de saúde, na conformidade da legislação própria, 7. Gratificação de gabinete, 8. Gratificação de localidade especial, nos termos da legislação própria. Artigo 92. As disposições deste título se aplicam ao pessoal da ativa, da reserva e reformados da Polícia Militar, ressalvado, para os atuais inativos, o direito de optar pela situação anterior ao presente Estatuto. Artigo 93. A opção de que trata o artigo anterior terá natureza irreversível e será manifestada no prazo de 6 meses, a partir da vigência do decreto que regulamentará esta lei, em requerimento do interessado ao Comandante-Geral da Polícia Militar. Capítulo 3 dos proventos da inatividade. Artigo 94. Os proventos da inatividade serão devidos a partir da data, 1. Da transferência para a reserva remunerada, 2. Da reforma. Artigo 94-A. Os proventos dos militares da reserva remunerada e dos reformados corresponderão aos mesmos vencimentos dos militares da ativa, do mesmo posto ou graduação, respeitadas as vantagens provenientes de adicional de desempenho ou tempo de serviço, nos termos da Constituição do Estado. Artigo 95. O militar transferido para a reserva remunerada, nas condições previstas no artigo 136, perceberá, 1. A remuneração básica do posto ou da graduação e vantagens legalmente incorporáveis que perceber na ocasião, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 anos de serviço, dos quais no mínimo 30 anos de exercício de atividade de natureza militar. 2. O percentual da remuneração básica do posto ou da graduação e vantagens legalmente incorporáveis, proporcional ao tempo de serviço, caso não atinja os tempos mínimos definidos no inciso 1, calculado como a média das seguintes razões: a. Dos anos de serviço em relação ao tempo máximo de 35 anos, limitado a 100%, b. Dos anos de exercício de atividade de natureza militar em relação ao tempo máximo de 30 anos, limitado a 100%.
Parágrafo único. A remuneração proporcional prevista no inciso 2 do caput somente se aplica nas hipóteses de transferência para a reserva remunerada previstas nos incisos 4 e 5 do caput do artigo 136. Artigo 96. O militar da ativa, ao ser reformado nas condições previstas nos artigos 137, 139, 140 e 142, perceberá remuneração de inatividade nos termos dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 95. Parágrafo 1. Perceberá a remuneração básica do posto ou da graduação e vantagens legalmente incorporáveis que perceber na ocasião o militar que for atestado incapaz, mediante laudo da Junta Central de Saúde, para o desempenho de suas atividades em decorrência de acidente no serviço ou por moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, fibrose cística, mucoviscidose, doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondilite anquilosante, hepatopatia grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço. Parágrafo 2. Aplicar-se ao disposto no inciso 2 do caput do artigo 95 nos casos em que, 1. A reforma for determinada por incapacidade moral ou profissional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 e alíneas C e D do inciso 1 do artigo 139, no caso de oficial, e nos termos do inciso 3 do artigo 140. No caso de praça, 2. O indivíduo for atestado incapaz para funções típicas de policial militar ou bombeiro militar, podendo, entretanto, manter sua subsistência pelo exercício de atividades civis. Parágrafo 3. Ao militar reformado em virtude de invalidez permanente, considerado inválido para o exercício de qualquer atividade laboral, pública ou privada, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional, é assegurado o pagamento mensal de auxílio invalidez, de valor igual à remuneração de seu posto ou graduação, incorporado à sua remuneração de inatividade para todos os fins. Artigo 97. O oficial ou praça, pertencente respectivamente ao CORIP, serão reformados mediante ato do governo, com os vencimentos que estiverem percebendo. Artigo 98. Perderá direito à inatividade e às vantagens dela decorrentes o oficial que perder a patente em face do artigo 16 e a praça quando excluída em face do disposto no artigo 27 deste Estatuto. Artigo 99. Os aumentos de vencimentos que forem concedidos aos militares da ativa atingirão, nas mesmas proporções, os demais militares inativos, observada a proporcionalidade de tempo de serviço, quando a transferência para a inatividade não se processou, na época, com vencimentos integrais. Título 3 das férias, dispensas do serviço e trânsito. Capítulo 1 das férias. Artigo 100. Férias são dispensas totais do serviço concedidos ao pessoal da Polícia Militar, nas condições estabelecidas na presente lei. Parágrafo único. As férias são concedidas anualmente e por decênio de serviço. Seção 1 das férias anuais. Artigo 101. Os militares têm direito de gozar, por ano, 25 dias úteis de férias. Artigo 102. São autoridades competentes para conceder férias anuais: 1. O comandante-geral, aos oficiais de seu gabinete, aos coronéis e aos comandantes de corpos e chefes de serviços e estabelecimentos. 2. Comandantes de corpos e chefes de serviços ou estabelecimentos, aos seus oficiais e praças. Artigo 103. O gozo de férias obedecerá às seguintes prescrições: 1. O comandante do corpo organizará um plano de férias anuais tendo em vista o interesse do serviço e a obrigatoriedade de sua concessão a todos que a elas tenham direito. 2.
O militar só não gozará anualmente o período de férias quando ocorrer absoluta necessidade do serviço. Neste caso, poderá gozar cumulativamente as férias do ano corrente com as do ano imediatamente anterior. 4. O militar em férias anuais não perderá direito ao soldo e vantagens que esteja percebendo ao iniciá-las, salvo se, durante o seu afastamento, cessar a situação que deu margem à mesma percepção. Artigo 104. As férias anuais que não puderem ser gozadas nos termos do inciso 2 do artigo anterior acrescerão o tempo de serviço do componente da Polícia Militar, computado em dobro a pedido do interessado, para fins de inatividade, quinquênios e incorporação de gratificações. Parágrafo único. Para cada 5 dias de férias anuais cassadas e não gozadas, será acrescido um dia, para efeito de contagem do tempo de serviço do militar. Artigo 105. As férias escolares serão concedidas de conformidade com o regulamento dos órgãos de ensino da Polícia Militar, não podendo o militar gozá-las no mesmo exercício com as anuais, exceto se não atingirem o limite estabelecido no artigo, caso em que terá direito à diferença de dias entre uma e outra. Artigo 106. As autoridades que concederem férias anuais poderão cassá-las, quando ocorrer absoluta necessidade do serviço. Seção 2 das férias prêmio artigo 107. O militar que contar com 10 anos de efetivo serviço na Polícia Militar tem assegurado o direito de férias prêmio de 4 meses, com vencimentos e vantagens integrais e sem perda da contagem de tempo para todos os efeitos, como se estivessem em efetivo exercício, completando 20 anos de serviço. Terá direito a mais 4 meses, nas mesmas condições anteriores. Parágrafo 1º. Para esse fim, será computado como tempo de efetivo serviço o afastamento do militar do exercício das funções por motivo de 1. Dispensa do serviço prevista no artigo 109, 2. Férias anuais, 3. Comissões a serviço do Governo do Estado ou da União. Parágrafo 2º. A concessão de férias prêmio obedecerá às prescrições estabelecidas no Regulamento Geral da Corporação. Artigo 108. As férias prêmio que não puderem ser gozadas acrescerão o tempo de serviço de componente da Polícia Militar, computado em dobro a pedido do interessado, para fins de inatividade, quinquênios e incorporação de gratificações. Capítulo 2 das dispensas de serviço. Artigo 109. As dispensas do serviço são concedidas aos militares por motivo de núpcias ou luto, dentro dos seguintes limites: 1 por 8 dias, quando o militar contrair núpcias; 2 por 8 dias, quando ocorrer falecimento de pessoa da família, assim considerados os pais, esposa, filhos, irmãos e sogros. Artigo 110. A concessão das dispensas do serviço aplicam-se às disposições do artigo 102, item 1 e 2 e artigo 103, itens 3 e 4, e artigo 106. Artigo 111. As dispensas do serviço não prejudicarão o direito às férias, podendo estas ser concedidas em prorrogação àquelas, a juízo da autoridade competente. Capítulo 3 do Trânsito e Instalação. Artigo 112. Os militares que tenham de afastar-se, em caráter definitivo, da guarnição em que servem, por motivo de transferência de unidade, classificação, adição ou comissão de caráter permanente, terão direito aos seguintes períodos de trânsito e instalação: 1. Oficiais e aspirantes a oficial. 20 dias. 2. Subtenentes e sargentos. 16 dias. 3. Cabos e soldados. 10 dias. Parágrafo 1. Conta-se o período, para efeito deste artigo, desde a data do desligamento do militar do corpo ou repartição até sua apresentação no destino. Parágrafo 2. Em casos especiais, a critério do comandante-geral, esses períodos poderão ser reduzidos ou ampliados. Parágrafo 3. O militar movimentado por conveniência da disciplina entrará em trânsito após ter cumprido a punição imposta. Título 4 da Licença e Agregação. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 113.
O oficial ou praça poderá ser licenciado: 1. Para tratamento da própria saúde, 2. Para tratar de interesse particular, 3. Por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 114. São autoridades competentes para conceder licença: 1. O governador do estado, até 24 meses, 2. O comandante-geral até 3 meses. Artigo 115. A autoridade competente para conceder licença também poderá mandar cassá-la: 1. Nos casos dos itens 1 e 3 do artigo 113, mediante inspeção de saúde ou parecer médico e desde que cesse o motivo da concessão; 2. No caso do item 2 do mesmo artigo, quando as necessidades do serviço público assim exigirem. Parágrafo único. Cassada a licença, terá o militar o prazo de 48 horas para apresentar-se, se estiver no local onde o deva fazer; caso contrário, a autoridade que cassou a licença arbitrará o prazo necessário. Artigo 116. O militar pode desistir da licença concedida ou do resto da licença em cujo gozo se acha, dependendo do parecer da Junta Militar de Saúde, quando se tratar de licença para tratamento de saúde. Artigo 117. A licença pode ser prorrogada ex officio ou mediante solicitação do militar, não excedendo o prazo de prorrogação, reunido ao da licença, o máximo de tempo previsto no artigo 114 deste Estatuto. Parágrafo 1. O pedido de prorrogação deve ser apresentado e despachado antes de findar o prazo da licença, de sorte a não interrompê-la, se deferido. Parágrafo 2. As licenças concedidas dentro de 60 dias da data do término da anterior são consideradas como prorrogação. Artigo 118. O militar poderá gozar a licença onde lhe convier, ficando, no entanto, o oficial obrigado a participar por escrito à autoridade a que estiver subordinado e a praça a solicitar a necessária permissão. Capítulo 2 da licença para tratamento da própria saúde. Artigo 119. A licença para tratamento de saúde é concedida ex officio ou a pedido, mediante inspeção de saúde, pelo prazo indicado na respectiva ata. Parágrafo único. Se a natureza ou a gravidade da doença impossibilitar o militar de comparecer à Junta Militar de Saúde, ser-lhe-á concedida a licença mediante atestado médico da unidade, ou de profissionais idôneos, se encontrar fora da sede. Artigo 120. A licença terá início na data em que o militar for julgado doente pelo médico ou pela Junta Militar de Saúde, ressalvados outros casos especiais previstos no Regulamento Geral da Corporação. Artigo 121. O militar que, após 2 anos de licença continuada para tratamento de saúde, for julgado carecedor de nova licença, será reformado ou excluído nos termos deste Estatuto, ainda que sua incapacidade não seja definitiva. Capítulo 3 da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 122. O comandante-geral poderá conceder licença, pelo prazo máximo de 3 meses ao militar por motivo de doença na pessoa de seu pai, mãe, filhos ou cônjuge de que não esteja legalmente separado, desde que prove ser indispensável sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício de suas funções. Parágrafo 1. Cabe à autoridade que conceder a licença verificar sua necessidade, através de sindicância, exercer fiscalização a respeito. Parágrafo 2. Provar-se-á a necessidade da licença mediante atestado do médico da unidade, ou de profissionais idôneos, se o doente encontrar-se fora da localidade onde estiver sediado militar, para a licença de que trata o artigo. Parágrafo 3. A licença de que trata o artigo só será concedida quando não for possível movimentar-se o servidor para a localidade onde se encontre o doente. Capítulo 4 da licença para tratar de interesse particular. Artigo 123.
O militar poderá obter licença para tratar de interesse particular, 1. Quando a licença não contrariar o interesse do serviço, 2. Quando tenha, pelo menos, 10 anos de serviços prestados à Polícia Militar. Artigo 124. Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 2 anos do término da anterior. Capítulo 5 da Agregação. Artigo 125. A agregação é a situação temporária, durante a qual fica o militar afastado da atividade, por motivo de 1. Incapacidade para o serviço militar verificada em inspeção de saúde, após 1 ano de moléstia continuada, embora curável. 2. Licença para tratamento de interesse particular, superior a 1 ano. 3. Cumprimento de sentença, passada em julgado, cuja pena seja maior de 1 ano e não superior a 2 anos. 4. Extravio. 5. Licença para exercer atividade técnica de sua especialidade em organizações civis. 6. Desempenho de comissões de caráter civil. 7. Casos previstos no artigo 17 deste Estatuto. 8. Candidatura a cargo eletivo, quando tiver 5 ou mais anos de serviço. Artigo 126. Cessada a causa determinante da agregação, voltará o militar ao serviço ativo, no respectivo quadro, por ato do comandante-geral. Artigo 127. O nome do militar agregado continuará no almanaque, na classe e lugar até então ocupados, com a abreviatura AG e com as anotações esclarecedoras de sua situação. Parágrafo único. Não ocupará o agregado vaga no quadro ordinário, quando seu afastamento for superior a 1 ano. Artigo 128. Ser agregado oficial ou praça que, por qualquer motivo, figurar como excedente no respectivo quadro. Parágrafo único. No caso deste artigo, o militar exercerá as mesmas atribuições e terá os mesmos direitos do militar do quadro efetivo, salvo quando se tratar de promoção indevida, que se regerá segundo as normas para promoções. Artigo 129. O militar, quando passar a situação de agregado, perceberá soldo e vantagens específicas neste estatuto ou em regulamento próprios. Título 6. Do tempo de serviço. Artigo 159. A partir da data da inclusão na Polícia Militar, começam os servidores a contar o tempo de serviço. Parágrafo 1. Na apuração do tempo de serviço dos servidores, são usadas as seguintes expressões: 1. Tempo de efetivo serviço, 2. Anos de serviço, 3. Tempo de exercício de atividade de natureza militar. Parágrafo 2. Essas expressões são definidas do seguinte modo: 1. Tempo de efetivo serviço, espaço de tempo contado dia a dia, entre a data inicial da praça ou inclusão e a data de exclusão, transferência para reserva ou reforma, deduzindo-se, na apuração, os períodos não computáveis e desprezados os acréscimos previstos na legislação vigente, exceto o tempo dobrado de serviço em campanha, que é considerado efetivo serviço. 2 anos de serviço. Computáveis para fins de inatividade e cálculo de tempo para efeito de incorporação de gratificações, soma do tempo de efetivo serviço e dos acréscimos legais. 3. Tempo de exercício de atividade de natureza militar é o espaço de tempo contado dia a dia, entre a data inicial da praça ou inclusão e a data de exclusão, transferência para reserva ou reforma, acrescido dos tempos previstos nos arts. 104 e 108, computados de forma simples, do tempo de serviço em campanha computado em dobro e da verbação decorrente de exercício de cargo militar em outra instituição militar, deduzindo-se, na apuração, os períodos não computáveis e desprezados os demais acréscimos previstos na legislação vigente. Parágrafo 3. O número de dias será convertido em anos, considerados sempre esses como de 365 dias. Parágrafo 4. Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano, quando excederem esse número.
Artigo 160. Serão considerados de efetivo serviço os dias em que o militar estiver afastado por motivo de 1. Férias anuais, escolares e férias-prêmio, 2. Licenças especiais ou previstas no artigo 109 deste Estatuto, 3. Exercício de outro cargo público em comissões, 4. Desempenho de mandato legislativo, federal ou estadual, 5. Tempo de serviço público federal, estadual e municipal, comprovado mediante certidão. 6. Licença do militar acidentado em serviço ou acometido de moléstia profissional. Artigo 161. Na contagem de tempo para o efeito de inatividade, computar-se-á o de licença para tratamento de saúde ou baixa hospitalar que não exceda de 90 dias, no decurso de 12 meses. Artigo 162. Na contagem do tempo de serviço para efeito de inatividade quinquênios, computar-se-á, integralmente, o tempo de serviço público prestado à União, aos Estados, aos municípios, às entidades autárquicas e paraestatais da União e dos Estados, bem como em outras repartições estaduais. Artigo 163. Não se computará como tempo de serviço, 1. O de licença para tratamento de saúde que exceda de 90 dias no decurso de 12 meses, 2. O de licença concedida por qualquer outro motivo, 3. O de deserção e o de ausência do quartel por mais de 48 horas, 4. Prisão disciplinar com prejuízo do serviço, 5. O de prisão preventiva em processo de que resulte condenação, e o de cumprimento de pena criminal, transitada em julgado. Artigo 164. Entende-se por tempo de serviço em campanha o período em que o militar estiver em operações de guerra ou em serviço dela dependente ou decorrente, ou em que o militar tomar parte, nas mesmas condições, em expedição tendente a restabelecer a ordem interna. Título 7 da Movimentação do Pessoal. Capítulo 1 dos Princípios Gerais e Definições. Artigo 165. A movimentação do pessoal tem por fim regular a passagem dos oficiais e praças pelas diferentes funções policiais militares, de modo a satisfazer as necessidades do serviço e distribuir equitativamente os ônus e vantagens dele decorrentes, 1. Proporcionando a todos o indispensável e perfeito conhecimento da tropa e do serviço policial militar e completo desenvolvimento do hábito de comandar e ser comandado e da capacidade de instruir e administrar. 2. Assegurando a presença constante, nos corpos de tropa, serviços e estabelecimentos, de um quadro mínimo indispensável à manutenção de sua continuidade administrativa, da atividade de diferentes órgãos e da eficiência do serviço policial militar. Artigo 166. Entende-se por movimentação, 1. Classificação, movimentação para o corpo de tropa, estabelecimento ou serviço do oficial recém-promovido. 2. Transferência, movimentação do oficial ou praça, de um para outro corpo de tropa, estabelecimento ou serviço. 3. Nomeação, movimentação do oficial para a comissão prevista nos quadros de efetivo ou nos regulamentos. 4. Designação, movimentação do oficial ou praça, dentro de um corpo de tropa, estabelecimento ou serviço, de uma para outra repartição e de uma para outra seção. Capítulo 3 da Movimentação de Praças. Artigo 174. A movimentação de praças tem por finalidade, 1. Completar ou nivelar os efetivos dos corpos de tropa, estabelecimentos, serviços e destacamentos. 2. Promover o desenvolvimento da instrução, através da matrícula em escolas e cursos de formação ou de aperfeiçoamento. 3. Atender aos interesses do serviço. 4. Beneficiar a saúde da praça ou de pessoa de sua família. 5. Acompanhar, a requerimento, cônjuge ou companheiro, servidor público de provimento efetivo civil ou militar do Poder Executivo do Estado, que foi deslocado no interesse da administração. Parágrafo 1. A movimentação por motivo de saúde do militar, do seu cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional depende de comprovação em procedimento administrativo.
Parágrafo 2. A movimentação de que trata o parágrafo 1º fica condicionada à existência de vaga na localidade de destino. Parágrafo 3. Não havendo vaga na localidade de destino a que se refere o parágrafo 2º, o militar será alotado na localidade mais próxima onde houver vaga. Artigo 175. Para atender às prescrições contidas no artigo anterior, as praças serão movimentadas por 1. Necessidade do serviço, 2. Conveniência da disciplina, 3. Interesse próprio. Parágrafo 1. A movimentação por necessidade do serviço será feita quando se tratar dos casos previstos nos itens 1 e 2 do artigo anterior. Parágrafo 2. A movimentação por conveniência da disciplina será feita por solicitação do comandante ou chefe de serviço da praça, respeitados: 1. A motivação do ato, em qualquer caso; 2. Os limites das áreas das regiões da Polícia Militar ou comandos operacionais de bombeiros contíguas à região ou ao comando do município sede de lotação do militar, salvo se comprovada a prática de transgressão em processo administrativo, caso em que tais limites poderão não ser observados. Parágrafo 3. A movimentação por interesse próprio só será efetuada mediante requerimento motivado do interessado, devidamente informado e instruído pelo comandante ou chefe com todos os dados que motivaram o pedido e quando não ocorrer prejuízo para o serviço e a disciplina. No caso de o motivo alegado ser o de sua saúde ou de pessoa de sua família, deverá o requerente instruir o pedido com parecer médico. Artigo 176. Nenhuma praça especialista ou artífice poderá ser designada para função estranha à sua especialidade. Artigo 177. Compete ao comandante do corpo de tropa ou chefe de serviço ou de estabelecimento designar a função correspondente às graduações e especialidades da praça movimentada, de acordo com os regulamentos e quadros de efetivo. Artigo 178. A praça promovida terá sua movimentação feita no mesmo boletim que publicar sua promoção. Parágrafo único. Se a praça for promovida e transferida para outra unidade, ficará adida à unidade de origem, no exercício de função compatível com a nova graduação, até a data do desligamento. Artigo 179. A praça movimentada para outra unidade será excluída do estado efetivo da unidade de origem, no mesmo boletim que publicar sua movimentação, passando a situação de adida, até o seu desligamento para o novo destino. Capítulo 4 da competência para a movimentação. Artigo 180. A movimentação na Polícia Militar será feita: 1. Pelo governador do Estado, a. Classificação e transferência de oficiais, b. Designação de coronéis para os cargos do quartel-general, 2. Pelo comandante-geral, a. Designação de oficiais, b. Transferência de praças, 3. Pelos comandantes de corpos e chefes de serviços autônomos, designação de praças nas respectivas unidades. Título 8 das Promoções. Capítulo 2 das Promoções de Praça. Seção 1 das Disposições Gerais. Artigo 206, revogado. Artigo 207. Promoção é o acesso gradual e sucessivo das praças das instituições militares estaduais à graduação superior e será concedida por ato do comandante-geral, em 25 de dezembro. Parágrafo 1. A promoção por tempo de serviço é exclusiva de cabos e soldados da ativa, parágrafo com redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 74, de 8 de janeiro de 2004. Parágrafo 2. A promoção por necessidade de serviço, ato de bravura ou post-mortem poderá ser concedida em qualquer época. Parágrafo 3. A promoção à graduação de terceiro sargento será realizada de acordo com a ordem de classificação intelectual, obtida ao final do curso de formação de sargentos. Parágrafo 4. A promoção por tempo de serviço à graduação de cabo poderá ser concedida em qualquer data e seus efeitos retroagem, para todos os fins de direito, à data em que o militar completou 7 anos de efetivo exercício. Seção 2 dos quadros de acesso. Artigo 208.
Quadros de acesso são relações de praças que preencham as condições de promoção, pelos critérios de antiguidade e merecimento, na forma que for estabelecida pelo Regulamento de Promoções de Praças. Seção 3 das restrições. Artigo 209. Aplica-se às promoções de praças por merecimento e por antiguidade o previsto nos incisos 1 a 6 do caput e nos parágrafo 2º, 3º e 6º do artigo 186, bem como nos artigos 187, 194, 198 e 203 desta lei. Parágrafo 1. O exame de aptidão profissional será aplicado a todos os terceiros sargentos e primeiros sargentos, independentemente do quadro, versará sobre matéria de interesse das instituições militares estaduais e será definido por ato do respectivo comandante-geral. Parágrafo 2. O resultado do exame de aptidão profissional não alterará a ordem de classificação por antiguidade. Parágrafo 3. Para promoção a primeiro sargento é exigido o curso de atualização em segurança pública. CASP. Seção 4 dos períodos de interstício e arregimentação. Artigo 210. São os seguintes os períodos obrigatórios de interstício na graduação, para promoção por antiguidade ou merecimento: a graduação seguinte: 1. 5 anos na graduação de terceiro sargento; 2. 6 anos na graduação de segundo sargento; 3. 3 anos na graduação de primeiro sargento. Artigo 211, revogado. Artigo 212, revogado. Artigo 213. A promoção por merecimento e por antiguidade é devida às praças da ativa a partir do acesso à graduação de segundo sargento. Parágrafo 1. As praças serão organizadas em turmas, fixando-se o ano base a partir da promoção a terceiro sargento para fins de cômputo do tempo e percentuais para promoção por merecimento e por antiguidade. Parágrafo 2. As praças serão promovidas por merecimento nos seguintes períodos e frações: 1. A graduação de subtenente, no a 19º ano após o ano base; 3. 1/3 dos primeiros sargentos existentes na turma; b. 20º ano após o ano base; 4. 1/4 dos primeiros sargentos existentes na turma; c. 21º ano após o ano base; 4. 1/4 dos primeiros sargentos existentes na turma; d. 22º ano após o ano base; 4. 1/4 dos primeiros sargentos existentes na turma; e 23º ano após o ano base; 4. 1/4 dos primeiros sargentos existentes na turma; 2. A graduação de primeiro sargento, no a 13º ano após o ano base; 3. 1/3 dos segundos sargentos existentes na turma; b. 14º ano após o ano base; 2. 1/2 dos segundos sargentos existentes na turma; c. 15º ano após o ano base; 2. 1/2 dos segundos sargentos existentes na turma; 3. A graduação de segundo sargento, no a 5º ano após o ano base; 3. 1/3 dos terceiros sargentos existentes na turma; b. 6º ano após o ano base; 2. 1/2 dos terceiros sargentos existentes na turma. Parágrafo 3. As praças serão promovidas por antiguidade nos seguintes períodos: 1. A graduação de subtenente, no 24º ano após o ano base, os primeiros sargentos remanescentes da turma; 2. A graduação de primeiro sargento, no 16º ano após o ano base, os segundos sargentos remanescentes da turma; 3. A graduação de segundo sargento, no 7º ano após o ano base, os terceiros sargentos remanescentes da turma. Parágrafo 4. Na apuração do número de promoções previsto neste artigo, será feito arredondamento para o número inteiro posterior, sempre que houver fracionamento. Parágrafo 5. Havendo necessidade de adequar o efetivo existente ao previsto em lei, o Alto Comando, órgão colegiado composto por oficiais do último posto da ativa, poderá alterar os períodos e as frações previstos neste artigo. Parágrafo 6. Para a definição da quantidade de militares existentes nas turmas, serão computadas as praças que preencherem o requisito previsto no artigo 210.
Seção 5 da promoção por tempo de serviço e por antiguidade. Artigo 214. A promoção por tempo de serviço é devida ao soldado de primeira classe que tenha, no mínimo, 8 anos de efetivo serviço e ao cabo que tenha, no mínimo, 8 anos de efetivo serviço na mesma graduação, observado o disposto nos incisos 1, 2 e 4 do caput do artigo 186, nos artes 187, 194, 198 e nos incisos 1 a 7 e 9 do caput e nos parágrafo ou parágrafo do artigo 203. Parágrafo 1. Poderão ter acesso ao curso de formação de sargentos os cabos e soldados de primeira classe que se candidatarem e forem aprovados em processo seletivo interno nas instituições militares estaduais, bem como os cabos alcançados pela promoção por tempo de serviço. Parágrafo 2. A promoção por tempo de serviço. A graduação de cabo independe de curso de formação específico. Parágrafo 3. Os cabos, para promoção por tempo de serviço, serão convocados para o curso de formação específico, observada a antiguidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção condicionada ao aproveitamento no curso, sem direito à retroação. Parágrafo 4. O cabo que não obtiver aproveitamento satisfatório no curso somente poderá ser convocado para novo curso um ano após o término do primeiro, e o cabo que desistir do curso após seu início, sem motivo justificado, somente poderá ser convocado para novo curso 2 anos após o término do primeiro. Parágrafo 5. O soldado de primeira classe ou o cabo colocado à disposição de entidade associativa de militares, enquanto permanecer nesta situação, terá o seu tempo de serviço computado para os fins previstos no caput deste artigo. Seção 6 da promoção por merecimento. Artigo 215. A promoção por merecimento far-se-á segundo critérios e formas a serem estabelecidos pelo Regulamento de Promoções de Praças. Seção 7 da promoção por ato de bravura ou por invalidez. Artigo 216. A promoção por ato de bravura dispensa outras exigências legais, sendo facultada a partir da data de evento. Parágrafo 1. Em caso de falecimento será a praça promovida post-mortem. Parágrafo 2. A praça promovida por ato de bravura será atribuída a nota mínima de aprovação em curso exigido para promoção ao posto. Artigo 217. A praça que tenha sofrido, no cumprimento de suas funções e no exercício da atividade policial militar ou bombeiro militar, lesões que a tornem inválida permanentemente, será promovida por invalidez, independentemente de vaga e data própria. Parágrafo único. O ato de promoção por invalidez retroage, para todos os fins e efeitos legais, a data do fato que a provocou ou, quando essa data não puder ser determinada, a data do laudo médico declaratório de invalidez. Seção 8 da Comissão de Promoções de Praças. Artigo 218. A Comissão de Promoções de Praças, CPP, é o órgão do Quartel-General, consultivo, decisório ou instrutivo das questões relacionadas com as promoções de praças, cuja composição e competência serão previstas no Regulamento de Promoções de Praças. Seção 9 das Disposições Finais. Artigo 219. Às praças aplica-se o disposto no artigo 187 deste Estatuto. Artigo 220. Ao completar 35 anos de serviço, dos quais no mínimo 30 anos de exercício de atividade de natureza militar, quando de sua transferência para a reserva, a praça da ativa será promovida à graduação imediata, e o subtenente, ao posto de segundo-tenente, desde que, 1. Conte pelo menos um ano de efetivo exercício na graduação, 2. Satisfaça os requisitos estabelecidos nos incisos 1, 4 e 6 do caput do artigo 186. 3. Não se enquadre nas situações previstas no artigo 203. Parágrafo único.
A praça que tenha cumprido as exigências para transferência voluntária para a reserva estabelecidas no caput e que opte por permanecer em atividade fará jus abono de permanência equivalente ao valor de 1/3 de seus vencimentos. Artigo 221. Será exigida aprovação no curso de aperfeiçoamento de sargentos, CAS, para promoção à graduação de primeiro sargento, após o prazo de um ano, contado a partir da vigência desta lei. Artigo 221-A. Os conceitos emitidos pela Comissão de Promoções dos Oficiais, CPO, e pela Comissão de Promoções das Praças, CPP, serão fundamentados. Título 9 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 222. Os militares da ativa podem contrair matrimônio, satisfeitos os requisitos da legislação civil, obedecendo o seguinte: 1. O oficial fará, previamente, comunicação ao seu comandante. 2. A praça requererá permissão à autoridade referida no item anterior. Artigo 223. É assegurado ao servidor da Polícia Militar o direito de requerer, representar ou recorrer, na forma da legislação vigente. Parágrafo 1. O direito a que se refere o artigo decai, na esfera administrativa, no prazo de 60 dias, contado da publicação do ato ou do conhecimento do fato. Parágrafo 2. O recurso só terá efeito devolutivo. Parágrafo 3. É vedado o reexame de recurso que já tenha sido solucionado pela administração. Parágrafo 4. Das decisões do comandante-geral caberá recurso ao governador do Estado, cuja decisão poderá ser precedida de parecer da Advocacia Geral do Estado. Parágrafo com redação dada pelo artigo 13 da Lei Complementar nº 109, de 22 de dezembro de 2009. Artigo 224. O servidor que for nomeado ou designado para cargo, na Polícia Militar, que envolva responsabilidade específica pela fiscalização e arrecadação de rendas, processamento ou pagamento de despesas de qualquer espécie, guarda de bens e valores, aquisição, guarda e distribuição de material, administração e fiscalização de obras deverá, obrigatoriamente, fazer declaração de bens e valores que possua, assim como de seu cônjuge, se casado for. Parágrafo único. A declaração será registrada no cartório de títulos e documentos da comarca onde se achar instalada a sede do órgão em que o servidor tenha exercício. Artigo 225. Ocorrendo modificações que importem em aumento ou diminuição do patrimônio do declarante, ou em qualquer caso, alienação, aquisição ou permuta de bens, será a declaração renovada, pelo menos de 2 anos. Parágrafo único. No caso de transferência para reserva, reforma ou dispensa do cargo, será exigida, previamente, nova declaração de bens. Artigo 226. A declaração de bens compreende móveis, semoventes, dinheiro, joias, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais. Artigo 227. Para entrar em exercício no cargo ou dele ser dispensado, o servidor deverá provar que fez a declaração de bens, através de certidão que será publicada no boletim do órgão em que servir. Artigo 228. Os atuais ocupantes dos cargos referidos no artigo 224 deste Estatuto terão o prazo de 60 dias, contados da publicação desta lei, para fazerem declarações de bens, ficando o servidor, na falta de declaração, impedido do exercício do cargo sem prejuízo das sanções disciplinares. Artigo 229. Os professores de departamento de instrução, com honras de oficial, que tenham completado ou venham a completar sucessivamente 20 e 25 anos de efetivo serviço, serão promovidos ao posto imediato, com os respectivos vencimentos e vantagens, sem retroação de benefícios. Parágrafo único. Ressalvado o disposto no artigo, observar-se-á para as promoções, o contido neste Estatuto, no capítulo 1 do título 8, no que for aplicável.
Artigo 230. Os professores do Colégio Estadual Tiradentes e seus anexos são professores do ensino médio, nível 15, do Estado. Parágrafo 1. Os atuais professores do Colégio Estadual Tiradentes e seus anexos, contratados e com estabilidade assegurada, nos termos do artigo 240 da Constituição do Estado de Minas Gerais, são professores de ensino médio. Parágrafo 2. Os professores contratados, não estáveis, até que sejam aprovados em concurso, são considerados professores auxiliares do ensino médio. Parágrafo 3. Os servidores civis do Colégio Estadual Tiradentes serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, no que for aplicável e demais normas relativas ao pessoal de ensino do Estado. Artigo 231. Até que seja baixado o respectivo decreto do Poder Executivo, fica assegurado o direito à vantagem de 20%, relativa à função militar, que, a partir da data de vigência desta lei, será extensiva aos demais militares da corporação. Artigo 232. Os assemelhados previstos na Lei nº 4.775, de 23 de maio de 1968, passam a integrar o quadro do pessoal civil da Polícia Militar, a ser reestruturado em lei especial. Parágrafo único. Os integrantes do quadro de pessoal civil, até que seja aprovada a lei a que se refere o artigo, terão seus direitos e deveres regulados pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Artigo 233. Ficam mantidas as honras militares conferidas aos atuais professores do Departamento de Instrução. Artigo 234. A Polícia Militar fica autorizada a movimentar suas dotações orçamentárias, através de seus órgãos provedores, nos termos da legislação específica. Artigo 235. Atendidas as disposições previstas em leis vigentes, as comissões de concorrência serão compostas e terão suas competências conforme dispuser o Comandante-Geral, em portaria. Artigo 236. São vedadas consignações a favor de entidades particulares em folhas de vencimentos de componentes da Polícia Militar. Parágrafo 1. Excetuam-se da proibição do artigo os descontos. 1. A favor dos clubes dos oficiais e dos sargentos da Polícia Militar. 2. A favor de entidades previdenciais, companhias de seguro em grupo e caixas de pecúlio, para as quais já se descontava até 16 de outubro de 1969. 3. Para pagamento de dívida contraída e não saldada por servidor contra quem já tenha sido aplicada medida disciplinar. 4. A favor da Fundação Tiradentes e cooperativas habitacionais vinculadas ao Plano Nacional de Habitação. Parágrafo 2. Para se proceder aos descontos mencionados, as entidades referidas nas alíneas 1 e 2 do artigo deverão firmar convênio com a Polícia Militar, obrigando-se ao pagamento de uma taxa, destinada ao custo de operação, conforme dispuser o Comandante-Geral em resolução. Parágrafo 3. O Comandante-Geral poderá deixar de firmar convênio ou, já tendo sido firmado, denunciá-lo, nas seguintes hipóteses. 1. Quando a entidade não estiver atendendo às finalidades estatutárias, a critério do Comandante-Geral. 2. Quando a entidade estiver sub judice ou for considerado inidônea para a administração. 3. Quando algum dos responsáveis pela entidade estiver sub judice. Artigo 237. Os oficiais de polícia, da ativa, quando delegados especiais, são considerados em efetivo exercício, para fins de satisfação dos requisitos legais exigidos para promoção, vantagens e condecorações. Artigo 238, revogado, artigo 239. No caso de incorrer a praça em ato delituoso, ser-lhe-á aplicada, na esfera administrativa, a medida disciplinar cabível, quando ocorrer, na prática do ato, transgressão disciplinar, ou dele decorrer grave prejuízo moral para a corporação. Artigo 240.
O valor da aula extranumerária ou suplementar dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, inclusive o batalhão-escola, bem como as normas para o respectivo pagamento, serão definidos em decreto do Poder Executivo. Artigo 240-A. O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Parágrafo único. O prazo para submissão do militar a processo administrativo disciplinar é de, no máximo, 5 anos, contado da data em que ele foi capturado ou se apresentar. Artigo 240-B. Nos casos em que couber a exoneração, o militar será submetido a processo administrativo próprio, sendo-lhe asseguradas as garantias constitucionais. Artigo 240-C. Considera-se consumada a deserção prevista no artigo 240 no nono dia de ausência do militar, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer. Artigo 240-D. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 20 horas semanais a jornada de trabalho do militar legalmente responsável por pessoa com deficiência. Artigo 240-E. Considera-se em serviço militar do Estado que, intimado, for prestar, no período de folga ou descanso, esclarecimentos em procedimento ou processo administrativo ou judicial acerca de fato em que se tenha envolvido em razão do exercício de sua função. Artigo 240-F. Consumada a deserção, nos termos estabelecidos no artigo 240-C, o desertor que atingir a idade de 45 anos, ou, se oficial, a de 60, não poderá ser reincluído ou revertido ao serviço ativo, hipótese em que será submetido a processo administrativo disciplinar próprio, nos termos dos arts. 240 e 240-C desta lei. Artigo 241. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 1803, de 14 de agosto de 1958. Artigo 242. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de outubro de 1969. Israel Pinheiro da Silva.